Olá, meus amigos, bom dia a todos e a todas, sejamos todos nós bem-vindos, em mais esse momento. Hoje, como eu prometi ontem, na gravação de ontem, não sei se você assistiu ou não, que estarei dando início a esse projeto, que eu vou chamá-lo de As Mil e Uma Histórias, as mais de 1001 histórias de Beni Prado. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho muitas histórias na vida muito interessantes e muito peculiares, diferente de muito que já vi nas histórias de muita gente, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco disso tudo como, digamos, alguns momentos de reflexão, alguma coisa também aí de poder entender um pouco melhor como que funciona, os dois universos que nós conhecemos, e alguns não conhecem, mas que na verdade é uma coisa só, que é o mundo espiritual, tá? Não vou falar aqui de espiritismo, nada disso. Vou contar histórias, tá? Mas como eu estou ligado diretamente a tais fenômenos, então, logicamente, vamos ter aqui diversas histórias ligadas também aos fenômenos espirituais. Mas vamos lá. Eu vivi ainda, quando criança, algumas experiências muito interessantes. Eu fui criado até os 10 anos de idade, ali em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo, onde hoje é a Unicamp, né? Ali é o distrito de Barão Geraldo. E com 10 anos eu saí de lá, fui para outro bairro, também Campinas. Então eu vou começar a contar alguns detalhes para que possa entender o sentido do que ocorreu enquanto eu estava adolescente. Mas lá ainda antes dos 10 anos, não sei se 8, 9, 10, não tenho a precisão disso, sempre passava, as pessoas batiam na porta da casa, isso era normal. Tinha os protestantes, que na época eram chamados de crentes, tinha legiões disso, legiões daquilo, enfim, não sei o que, de sétimo dia, tinha um montão de coisa, batiam na porta. E sempre lá carregando aquela Bíblia embaixo do braço, certo? Não tem nada contra, o problema de cada um, mas o que era interessante é que, mesmo naquela idade, uma vez um deles me falou assim: você precisa ler a Bíblia para aprender sobre a vida. Eu, olhando, como uma criança ainda, eu dizia, não, mas se eu olhar para aquela plantinha, eu aprendo talvez muito mais. Aí uma vez um disse, você precisa ser temente a Deus. E eu ainda disse naquela época, eu não vou temer daquele que me ama. Foi assim que eu aprendi. Então, já desde muito pequeno, eu já trago esse não é conflito, como posso dizer, esse exercício de pensar e raciocinar. Pensar e raciocinar para entender o que simplesmente, como funcionam as coisas. E aí, então, eu passei a ter uma certa colocação, desde então, sobre as questões religiosas que eram muito pesadas na vida da gente, São tantos religiosos querendo dizer que estão certos, enfim, e querendo se meter na nossa vida. E aí, então, eu criei uma pergunta muito interessante. E esta pergunta eu fazia para todos os religiosos que vinham conversar comigo, ou eu conversava, enfim. Eu sempre fui de conversar com as pessoas, Eu frequentei tudo que você pode imaginar, certo? Mas não no sentido de fazer parte, mas de observar. Eu gostava de entender, de aprender, E aí, eu criei uma frase, quando eles me perturbavam, querendo me convencer a seguir aquela religião, aquela doutrina, e eu dizia, se você definir em uma frase o que significa vida, sem que eu possa existir qualquer contestação da frase, eu passo a seguir a tua crença e defender a sua crença. Isso ainda pré-adolescente, depois adolescente, enfim. Então eu fazia quase que não era um desrespeito, porque eles é que não conseguiam criar uma frase, Alguns diziam, não, porque a Bíblia diz. Eu falei, meu irmão, a Bíblia não diz nada, é você que lê e interpreta.
me defina a palavra vida em uma frase. E aí então, né, como ninguém conseguiu, nenhum desses religiosos que eu conheci em toda aquela minha de infância para adolescência, né, certo? Até os 17, 18 anos de idade, ninguém respondia isso. Cada um respondia de um jeito que, na mesma hora, eu contestava tranquilamente, certo? Que não tinha nenhuma base, né? Tinha base das religiões, mas digo base real, né? Um certo dia, eu fui, naquela época a gente tinha discoteca, né? Isso antes de Dom Travolta e tudo mais, lá atrás mesmo, lá na discoteca. Aí a gente vai ficando velho, né? Eu sei que foi muito interessante que tô lá dançando, conheci uma garota na hora, né? Aquela coisa de começar a dançar, a outra começa a dançar junto, e aí a gente só troca de nome, né? Certo? Eu lembro até das características dela. Aí, de repente, no meio do que a gente estava dançando, ela parou de dançar, olhou para mim, mudou a voz e disse: você não quer saber, ou uma frase que defina a palavra vida? Então preste atenção. E esta frase marcou minha vida até hoje. Tenho ela como minha doutrina. Então prestem atenção vocês também nessa frase. A vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam nossa alma. Tá? Hoje dei uma trocada um pouco na palavra alma. Então hoje eu coloco esta frase, não mudando o sentido, mas apenas a palavra alma e ser, né? Porque alma é um estado temporário, né? Então eu não sou alma, você não é alma, você é o conjunto do teu saber, e que aqui nós chamamos de espírito, e que, estando na condição do corpo físico, né, você é chamado de alma. Então, na verdade, você não é uma alma. A alma é um estado temporal, tá? Você está ou não está, certo? Então, voltando à frase que hoje eu coloco como minha doutrina de vida, que é: a vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam o nosso ser. É isso aí, meus amigos. Esta é a frase para mim que define a vida. E é por isso que eu me prezo o direito de observar apenas o que é importante com relação às experiências. O tempo é só uma questão de poder viver e vivenciar as experiências, mas o que fica realmente são as experiências. E é por isso que eu gosto de dizer, né, que a partir dessa experiência, dessa história, eu passei a ter uma vida já desde adolescente, certo? Determinada com essa frase. E até hoje, né, com mais de 60 anos, continuo tendo esta frase como o meu sentido de vida. Tá? Só para encerrar, guardando, certo? A frase que, na verdade, para mim é uma doutrina, que é: vida, uma sequência de fatos e experiências que alimentam o nosso ser. Valeu, gente. Até a próxima historinha.